crianças, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um Momento da História! Quem será que vai contar a história para nós hoje? Será que eu conto quem é? É a tia Indiamara! Vamos juntos assistir essa história que ela preparou com tanto carinho ao nosso coração e descobrir que história é essa? Vamos lá no 1, 2, 3! A paz do Senhor, tia Regi, paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? É motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui trazendo uma história para vocês. E hoje a história que eu trouxe, ela é muito saborosa. Quem aí gosta de pipoca? Eu amo pipoca. Eu amo, meu marido até me chama de pipoquinha, de tanto que eu amo pipoca. E a história de hoje é sobre a pipoca. Mas para essa história, a gente vai fazer uma pipoca agora, tá, criança? O que a gente precisa? Fogo, né? O fogo. A gente precisa de uma panela. Nós precisamos de óleo. Nós precisamos do milho, né, da pipoca. E nós precisamos de sal para temperar a pipoca. Se for doce, a gente precisa de açúcar. Mas hoje a gente vai fazer salgada. Então vamos lá. O nosso fogo, ele é a palavra de Deus. A panela, ela é a igreja. O óleo, ele é o Espírito Santo. A pipoca somos nós, eu e você. E o sal é a permanência da palavra em nós. Tudo bem? Então vamos começar. A igreja, ela só é firmada e só é feita algo nela se tiver firmeza na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o fogo aqui e ela é a base de tudo. Se a gente não tiver na igreja a palavra de Deus, não adianta, não sai nada dali. Então não vai sair a pipoca. Então vamos lá. Precisamos do fogo, precisamos da palavra de Deus. A pipoca só vai poder ser feita aqui na nossa panela. Se a gente não tiver uma igreja, como é que a gente vai fazer a pipoca, espiritualmente falando? Então vamos lá, vamos abrir e vamos colocar os grãos. A gente vai estar indo para a igreja hoje. Então, vamos ir para dentro da panela. A gente vai estar dentro da igreja. Mas se eu colocar a pipoca direto no fogo, na panela, vai acontecer alguma coisa? Não está faltando alguma coisa? Vamos pensar. Faltando óleo, porque não adianta a gente estar na igreja, ter a palavra, mas não dar lugar para o Espírito Santo. Então, vamos encher de Espírito Santo aqui, do olhinho. E agora a gente tampa. Não é assim que as mães fazem em casa? Os papais colocam o óleo, daí coloca a pipoca, deixa o fogo aquecido e daí começa a fazer algo ali dentro. Então vamos lá. O fogo é a palavra de Deus. Nós vamos para a igreja para aprender da Deus. É Ele que vai que aconteça. Dentro ali da igreja existe o Espírito Santo que ele trabalha ao nosso favor. É ele que nos dá o entendimento para aprender a palavra de Deus. Aqui dentro da panela, o milho não está sozinho, ele está com o Espírito Santo. E algo vai acontecer daqui a pouco. Conforme o fogo, a palavra de Deus vai queimando nos corações, a gente dá liberdade para que o Espírito Santo trabalhe e que a gente seja transformado pela palavra de Deus. A pipoca, ela não estoura, de repente. Ela começa, o processo dela, dentro do grãozinho dela começa esse processo. É assim com a nossa vida. Daqui a pouquinho a gente vai começar a ouvir uns estouros. É poc, 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 poc. Porque está estourando as pipocas, elas estão sendo transformadas. Assim como de vez em quando a gente vê nos nossos cultos alguém chorando, outras pessoas falando em línguas, outras pessoas pulando, porque o Espírito Santo está se fazendo presente naquele ambiente, aquecendo os corações e elas estão sendo transformadas. Já viram, crianças, que na igreja tem pessoas que depois da palavra, ou antes mesmo, através de hino, as pessoas se comovem, levantam a mão e falam que querem aceitar Jesus, porque elas foram transformadas. Agora, a gente já ouviu um monte de... Imagine que aqui está sendo poc, 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 poc. As pipocas não param de estourar. Estão todas sendo estouradas. Neste momento, a mamãe ouve, não tem mais nada de estouro, abre a panela e quando vê, aqueles grãozinhos se transformaram em pipocas. Pipocas lindas, branquinhas, cheirosas e saborosas. Olha quantas pipocas bonitas! E elas têm agora o processo de alimentar
né, de trazer satisfação para outras pessoas. E agora, quando somos nós, a pipoca, nós saímos da igreja totalmente transformados, porque dentro a gente recebeu o Espírito Santo e agora a gente soltou para fora aquilo que realmente nós somos, filhos de Deus, pessoas diferentes do mundo. O mundo só são grãos de pipoca a serem transformados. Agora nós somos transformados pela palavra e pelo Espírito Santo. Olha que lindo que a gente ficou. Quando a gente aceita Jesus, a Bíblia diz que Ele nos dá vestes novas. Todo o nosso pecado foi apagado. Ele apaga tudo. E nós recebemos vestes brancas, branquinhas, sem sujeira nenhuma. Assim como as pipocas. De grãos amarelinho, elas se transformaram em lindas pipocas. Branquinhas e saborosas, porque agora elas são transformadas. Mas, peraí, aqui dentro da panela eu tô vendo que sobrou alguns grãozinhos. Olha, tem alguns grãozinhos aqui dentro que não estouraram. Apenas ficaram mais marronzinhas. Acho que não tiveram nenhuma transformação. Por que será que isso acontece? Tem pipoca que agora o nome delas não são mais pipocas. Esses grãozinhos que não estouram, o nome deles é piruá. Piruá. E esses grãozinhos também tem na nossa igreja. Às vezes a gente está dentro da igreja, a gente tem a mesma palavra, está na mesma igreja, recebe o mesmo óleo, mas não permite que esse Espírito Santo, que a palavra de Deus, penetre em nosso coração. E a gente fica assim, sem transformação. A gente é a mesma coisa do que era, mas agora talvez um pouquinho mais, com mais sujeira, né? Ó, pode ver, esses daqui, olha só, não tiveram transformação. Agora esses daqui estão transformados. Então não adianta a gente ser cristão dentro da igreja só porque a gente está no meio, está ouvindo a palavra, tá dentro da igreja, tem o Espírito Santo ali, mas se nós não quisermos a mudança, a gente continua sendo grãos inúteis, piruá. E quando a mãe de vocês termina de fazer pipoca, ela coloca no recipiente aqueles grãozinhos que estão no fundo da panela, o que é feito com eles? Muito bem, é jogado fora. A gente joga fora porque não presta, não dá para comer. Fica duro, fica amargo, se tiver queimado, é ruim. Então a gente joga fora. Nos últimos dias, quando Jesus vem buscar o seu povo, aquelas pessoas que não quiseram ouvir a palavra, que não deram liberdade para que o Espírito Santo trabalhasse, elas também vão ser jogadas fora. Nós temos que entender, crianças, que nós como pipocas, nós temos que passar pelo processo a qual Deus nos escolheu. O processo é ouvir a palavra, vamos ouvir a palavra. O processo é permitir que o Espírito Santo entre em nós, vamos permitir. O nosso processo é que a gente vá para a igreja cultuar, adorar a Deus, então a gente vai fazer, porque a gente vai passar de grãos de pipoca para realmente pipocas transformadas de dentro para fora, porque nada é oculto dos olhos de Deus. Não adianta a gente estar na igreja ouvindo a palavra, mas não guardando o nosso coração e no final de tudo ainda sermos piruá. Somente temos aparência de grãos de pipoca, mas não nos transformamos em pipoca. Nós precisamos ter a transformação e ela só vem pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Mas para ela ficar mais saborosa ainda, a pipoca, os nossos pais colocam o quê? Colocam o salzinho para temperar, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a gente tem que ter sabor. A gente não pode ser uma coisa sem graça, a gente tem que ser sabor. Quando a gente é o sal da terra, a gente, para as pessoas, a gente leva sabor à vida delas. E quando nós estamos transformados pela presença de Deus, nós levamos às pessoas Deus. Elas olham para nós e veem, essa daqui tá diferente, tem algo nela especial. Que vontade de experimentar essa pipoca. Ou, no caso, que vontade de ser como essa pipoca. As pessoas vão olhar para você e vão perceber que você é diferente. Você não é um piruá, ou não é mais um grão de pipoca. Você agora se transformou numa verdadeira pipoca. Então, para complementar essa história de hoje, a gente vai ler a palavra no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Agora nós sabemos que não adianta estar só dentro da igreja e não permitir que Deus nos use através da palavra, do Espírito Santo. Assim nós não vamos ser transformados. Mas para sermos cristãos de verdade, nós devemos permitir ser transformados por Deus, pelo Espírito Santo. E assim a gente vai influenciar outras pessoas, nossos amigos, nossos parentes, ou todo lugar que nós vamos estar, nós vamos ser diferentes. Porque a gente não pode ser igual ao mundo, a gente não pode fazer as coisas que o mundo faz. Para um dia, Deus, assim como o piruá que é jogado fora, Deus também nos joga fora, porque nós não damos a Ele o valor, né, que Deus nos dá. Então, nós temos um processo e nós devemos passar por esse processo. Vai ter medo, vai ter um momento de tristeza, mas em todos os momentos Deus está com a gente. Em todo o processo da pipoca, o Espírito Santo estava lá, o óleo estava ali. E em todo o nosso processo, tudo aquilo que a gente vai passar, o Espírito Santo sempre vai estar ao nosso lado, nos ajudando e nos ensinando. E nos colocando para frente, dizendo, você vai conseguir, você vai conseguir. E assim a gente vai ser transformados também, como a pipoca foi. Amém? E sempre colocando salzinho, sempre permanecendo firme na palavra de Deus. Se a gente não lê a palavra e não orar, nada acontece. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até a próxima. Tchau! Gostaram da história? Que história linda, né? Um grande beijo pra tia Indiamara e vocês fiquem com Deus e até o próximo Momento da História. E não se esqueça de compartilhar esse momento tão maravilhoso com seus coleguinhas. Fique na paz do Senhor. Tchau!